Então, dando sequência aí no nosso conteúdo, hoje a gente vai entrar na parte dos tipos de função. Uma função do primeiro grau, uma função do segundo grau e assim por diante. A função do primeiro grau tem a seguinte definição. É uma função f, ela tem uma descrição dada aí como sendo um f de x ou um y, alguma coisa. E a função do primeiro grau, ela tem uma característica onde ela é definida como sendo pertencente aí no grupo dos reais, e ela te leva dos grupos dos reais no R1, no caso aqui, ou seja, em uma dimensão, ela sai no R1 e continua te levando aí para um R1. Quando eu falo aqui R1, R2, R3, são as dimensões que nós temos. Uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, quatro dimensões e assim por diante. A forma dela é do tipo Y. Lembrando que esse y é a mesma coisa que um f de x, e a gente pode escrever ela como sendo um a de x mais b. Sendo esse a aqui, para ser uma função do primeiro grau, a condição necessária é que o a seja diferente de zero. Se o a for zero, você vai ter um valor aqui apenas constante. Você vai ter apenas o valor aqui de b, que é constante. Você não vai ter aqui o valor de x, que vai ser variável aqui dentro da sua função. Existem algumas implicações também para essa função. Se esse a for positivo, ou seja, se o a for maior do que zero, eu falo que a minha função ela é crescente. Se esse meu a for negativo, ou seja, menor do que zero, eu falo que essa minha função é decrescente. Tá? Então, são essas duas condições que vocês precisam analisar. Então, para a gente trabalhar aqui, como eu falei para vocês na aula passada, a gente precisa determinar qual valor de x que a nossa função é zero, ou seja, qual que é o zero da nossa função. Vou colocar aqui um exemplo de uma função do primeiro grau, então vou falar que eu tenho aqui um y, que é igual a 2x mais 1. Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar, ela é uma função do primeiro grau? Ela está escrita na forma de um ax mais b? Eu tenho um coeficiente multiplicado por um x mais um b? Tenho. Então, tem um 2 multiplicando aqui o meu x, e o meu b aqui é 1. O meu a é diferente de zero. Se o meu a é diferente de zero, eu vou analisar agora se ele é positivo ou negativo. Então, o meu a ele é maior do que zero. O meu a aqui é igual a 2. Então, quer dizer que essa minha função ela é crescente. Ou seja, na hora que eu plotar o gráfico, vocês vão ver que ele vai estar crescendo, ele vai estar subindo aqui para nós. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é achar qual que é o valor de x quando a minha função zera. Ou seja, para qual valor de x o y é zero. Então, eu vou escrever isso daqui, zero é igual a 2x mais 1. Posso reescrever também da seguinte maneira, 2x mais 1 é igual a zero, que é o mais comum aqui para a gente trabalhar, tá? E aqui a gente consegue determinar quem que é o valor de x. Então, a partir do momento que a gente tem aqui uma expressão algébrica, que a gente tem uma igualdade, a gente pode falar que eu tenho aí uma equação. Essa equação aqui, a gente sabe muito bem que ela depende aqui de x, e eu quero saber qual que é o valor de y para quando eu tiver aqui um certo valor de x. Então, isso daqui eu defino como uma função. Posso analisar também, achar quem que é o domínio da minha função, o contradomínio da função, e a imagem, e assim por diante. Então, para essa situação aqui, 2x mais 1, eu preciso determinar qual que é o valor de x. Então, para determinar o valor de x, eu vou escrever aqui 2x. Esse mais 1 está do lado esquerdo, eu vou passar aqui para o lado do igual aqui, na direita, como sendo um valor negativo, então menos 1. Esse 2 está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Portanto, aqui x é igual a menos meio. O que isso nos diz? Isso aqui me fala que o x é o zero esse menos meio é o zero da nossa função. Por quê? Se eu substituir esse valor aqui na nossa expressão, isso daqui tem que dar zero. Então, vamos lá. Eu sei que 2 vezes x, então 2 vezes menos 1 sobre 2,
mais 1, isso daqui tem que ser igual a 0. Então, 2 vezes menos 1 sobre 2 é menos 2 sobre 2, mais 1 igual a 0. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1, mais 1 igual a 0. Menos 1 mais 1 é 0, igual a 0. Então, quer dizer que isso daqui é verdadeiro. Então, quer dizer que eu tenho aqui um x que zera a nossa função. Para agora, a gente vai plotar o gráfico dessa nossa função. Então, o meu gráfico é dado como sendo aqui por um eixo aqui na vertical e outro na horizontal. Sempre eu vou colocar na horizontal os meus valores do meu termo independente, minha variável independente é o x, e eu vou colocar no eixo aqui vertical a minha variável dependente, ou seja, quem que é a minha variável dependente é o y, ou f de x, tá? Você pode escrever como sendo um y ou um f de x, tanto faz. É mais comum vocês virem aí sendo escrito ou por y por f de x. Então, já tem um valor para o nosso gráfico. Eu sei que quando o x for menos meio, o y é 0. Então, só para a gente atualizar aqui, eu vou seguir aqui que esse ponto aqui, onde tem intersecção dos dois valores, isso daqui é o 0, tanto para o x quanto para o y. Daqui para a direita são valores positivos para o x. Daqui para cima são valores positivos para o y. Para a esquerda, eu vou falar que são valores negativos, e para baixo eu vou falar que são valores negativos. Então, tem aqui meu primeiro quadrante, todo positivo, tanto para x quanto para y. O segundo quadrante, eu tenho valores negativos de x e positivos para y. O terceiro quadrante, eu tenho valores negativos para x e valores negativos para y. E o quarto quadrante, eu tenho valores negativos para y e valores positivos para x. Então, se a gente analisar aqui, eu preciso falar que eu tenho menos meio, então menos meio vai estar mais ou menos aqui, então menos 1 sobre 2. E, para essa situação, o meu y, quando o x for menos 1 sobre 2, o meu y é igual a 0. Então, quer dizer que o meu pontinho está passando exatamente aqui em cima da nosso... ele está cruzando aqui o nosso eixo x, ou seja, o y é 0. Para plotar um gráfico, eu sugiro que vocês selecionem aí 4 valores. Você acha quem que é a raiz da sua função, ou seja, o zero da sua função, e você escolhe mais 4 valores. Então, gente, por padrão, eu seleciono sempre aí valores aí, 2 valores positivos e 2 valores negativos. Eu faço uma tabela para ficar mais fácil para a gente entender. Então, vamos colocar aqui, eu vou ter aqui os valores de x e valores de y. Então, vou escolher 2 valores negativos e 2 valores positivos. Sempre eu escolho aqui menos 2, menos 1, e você pode colocar o 0 também, tá? Não tem problema nenhum. 1 e 2. Quanto mais pontos você tiver, melhor para a gente traçar o nosso gráfico. Então, vamos lá. A nossa expressão é essa daqui. Y é igual a 2x mais 1. Então, se o x for menos 2, então vai ficar 2 vezes menos 2, menos 4, mais 1. Menos 4 mais 1, menos 3. Então, se o x for menos 2, o y é igual a menos 3. Se o x for menos 1, então, se o x for menos 1, eu tenho aqui que 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, menos 1. Se o x for 0, 2 vezes 0 dá 0, mais 1 igual a 1. Se o x for 1, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. E, por fim, se o x for 2, 2 vezes 2 dá 4, mais 1 igual a 5. Com isso, eu consigo ver aqui os meus valores. Então, vamos colocar aqui os nossos valores no nosso gráfico. Então, menos meio está aqui, eu vou falar que o 1 está aqui, né? 1 positivo, 2 positivo, menos 1 positivo e menos 2
negativos. Então, tem todos os valores aqui para x. Menos 2, menos 1, menos meio também, que é a raiz, o 0, o 1 e o 2. Vou agora marcar os valores de y. Então, os valores de y, a gente tem aqui o menos 3. Então, vamos tentar fazer na escala, tá? Eu sugiro que vocês tentem fazer aí com uma régua, colocar todos os valores aí bonitinhos para você deixar de forma mais parecida aí com a realidade desse gráfico. Então, o y eu vou ter aqui o menos 3, então vou falar que o menos 3 está aqui. Depois eu tenho o menos 1 está por aqui mais ou menos. O 0 a gente já calculou ali, né? Quando o y dá 0 para o menos meio. E aí eu vou ter aqui o 1, que vai estar mais ou menos aqui. O 3 e o 5. E aí eu falo para você colocar na escala, né? Porque para ficar melhor aí o teu desenho. Mas dá para a gente entender muito bem o que está acontecendo. Então, vou falar que o 5 está aqui mais para cima. Então, 5 aqui em cima. Deixa eu só arrumar aqui esse y aqui, esse f de x, para tirar daqui do meio do nosso caminho. Então, esse y vai estar aqui em cima, que é o nosso gráfico. E aí a gente precisa ligar. Então, menos 2 está com menos 3. Vem aqui e traça uma reta aqui perpendicular ao 2 e traça uma reta perpendicular aqui com menos 3. Então, onde eles se encontrarem, você marca aí um pontinho. Então, marcou um pontinho aqui. Depois, menos 1 com menos 1. Então, menos 1 com menos 1, você vai traçar uma reta perpendicular aqui nesse menos 1 para x e para o y, menos 1 aqui. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. Próximo valor, quando x for 0, o nosso y vale 1, então quer dizer que ele está mais ou menos aqui. Quando o x for 1, o nosso y vale 3, então traço aqui uma perpendicular aqui no 1 e aqui no 3. Onde eles se cruzarem aqui, eu vou marcar um pontinho aqui. E, por fim, o 2 para x, eu vou ter o 5 para o meu y. Então, eu vou ter estes pontos aqui. Ok? Feito isso, basta você ligar os nossos pontos. Então, para uma equação do primeiro grau, uma função do primeiro grau, vocês viram que ela está crescendo. Por isso que eu falei aqui, ó, se for positiva, ela é crescente. Então, ela vai crescendo conforme os valores vão aumentando. E aí, você basta ligar aí os valores. Tinha que dar uma reta aqui bonitinha, tá? Mas como está fora de escala, eu não estou usando régua aqui, vai acabar não se parecendo com uma reta. Mas isso daqui, para uma equação do primeiro grau, uma função do primeiro grau, o gráfico da nossa função é uma reta. Então, a letra B aqui, eu vou falar que eu tenho um y, é igual a menos x, menos 1. Então, como eu falei para vocês, o primeiro passo é determinar a raiz dessa nossa função. Então, para determinar a raiz, eu vou falar que é menos x, menos 1. E isso daqui tem que ser igual a 0. Então, menos 1 está aqui, eu passo para lá positivo. Então, menos x é igual a 1 positivo. Eu tenho esse menos aqui do lado x, ele passa para lá. Então, x é igual a menos 1. Então, o meu y vai ser 0 quando x for menos 1. Mesma coisa, vou selecionar mais alguns valores, tanto para x quanto para y, para a gente plotar o nosso gráfico. Aqui ficou até mais fácil, né? Porque a gente já tem o x menos 1. E aí, só fazer aqui, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, se o x for menos 2, então basta substituir aqui, menos 2, vai dar 2 positivo. 2 menos 1, isso daqui dá 1. Menos 1, menos 1 dá 1 positivo. 1 menos 1, isso daqui dá 0. Menos 0 dá 0, menos 1 dá menos 1.
Se for 1, então vai ficar menos 1, menos 2. Se o x for 2, vai ficar aqui menos 2, menos 1, dá menos 3. Você já consegue ver que o y está decaindo, né? Conforme o x vai aumentando, o x vai diminuindo. Então, já dá para perceber muito bem que pelo a ser negativo, isso daqui é uma função decrescente. Então, aqui eu tenho o meu eixo x e aqui eu tenho o meu eixo y. Vou utilizar aqui a mesma régua para fazer as demarcações. Então, com a régua aqui, vamos falar aqui que esse daqui está aqui em cima, é o nosso 0. E aí vamos falar que esse daqui é 1, 2, 3, vamos utilizar essas medidas aqui para a gente fazer a nossa demarcação. Então, o 1 vai estar aqui, o 2 vai estar aqui. E aí o menos 1 vai estar aqui, e o menos 2 vai estar aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui para o y. O y vai ser 0, 1 e mais alguns valores aí. Vou ter 0, 1, menos 2, menos 3. Então, vou colocar aqui e a gente vai marcar aqui o nosso gráfico da nossa função. Então, vamos lá. Eu tenho o 1 positivo aqui. Então, vou marcar aqui. Eu tenho o 0 aqui. O 0 é a intersecção dos dois gráficos. Aí, eu vou ter aqui o menos 1, o menos 2 e aqui o menos 3. Perfeito. Então, vamos escrever agora aqui o que a gente tem. Tem aqui o 1 e aqui o 2. Menos 1 e aqui menos 2. E aqui em cima, 1 positivo, menos 1 negativo, menos 2, menos 3. Então, vamos lá. Se o x for menos 2, o y é 1. Então, vou traçar aqui. Tem esse pontinho aqui. Se o x for menos 1, o y é 0. Então, o y, 0, está aqui. Se o x for 0, o y é menos 1. Então, ele vai estar aqui. Se o x for 1, então, traço perpendicular, o y é menos 2. E, por fim, se o x for 2, o y é menos 3. Vamos lá traçar com o auxílio aqui da nossa régua. Vamos pegar aqui e passar a régua ligando esses 5 pontos que nós temos aqui. E aí vocês vão ver aqui que ele é uma reta certinha, ligando aqui todos os pontos. E aí eu vou traçar a resposta aqui do nosso gráfico. Então, traçando aqui, nós vamos ter o gráfico da nossa função. E a gente pode perceber muito bem que é uma função decrescente. Bom, o próximo aqui que a gente vai ver, então, são as funções do segundo grau. Para ser uma função do segundo grau, você tem que ter aqui um y, e esse y ele vai ser escrito da seguinte maneira: um ax ao quadrado mais um bx mais um c. Sendo que, para ser uma função do segundo grau, o a precisa ser diferente de 0. O b e o c tanto faz. O b e o c podem ser iguais a 0, mas o a tem que ser diferente de 0. E existem também algumas condições que nós temos. Então, se o a ele for positivo, ele for maior do que 0, eu vou falar aqui que o gráfico dessa nossa função é uma parábola. Então, toda vez que vocês virem uma função do segundo grau, você terá uma parábola que descreve isso. E se ela for positivo, eu vou falar que a minha concavidade é para cima. O que isso quer dizer? Então, uma parábola é algo assim. Isso daqui é a concavidade dela. Então, a concavidade dela está aqui para cima. Agora, se o meu a for negativo, ou seja, se o a for menor do que 0, a concavidade da minha parábola vai ser para baixo. Então, você vai ter um gráfico de uma função aqui com a concavidade para baixo. Para você achar o zero de uma função, você trabalha aí com Bhaskara.
Então, basta você fazer da seguinte maneira. Você precisa calcular quem que é o delta. E aí, para você achar os seus x, então, uma equação, uma função do segundo grau, você vai ter dois valores, duas raízes. Então, você vai ter um x1 e um x2. E aí, para você determinar, basta você fazer menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Você pode achar também qual que é o valor do x no vértice, tá? O x do vértice, onde você tem aqui o cruzamento do nosso gráfico. Então, x do vértice você pode calcular como sendo também menos b sobre 2a, e o y do vértice como sendo aqui menos delta sobre 4a. Então, primeiro exemplo aqui de uma função do segundo grau, vou colocar aqui letra A. Então, tem aqui y é igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Delta, então, vai ser aqui o b ao quadrado. Então, b ao quadrado aqui é o 4. Menos 4 vezes o a é menos 1, vezes o c, que é 3. Então, isso daqui, 4 vezes menos 1 dá menos 4, vezes 3, menos 12. 4 menos menos 12 vai dar 16 positivo. Achado aqui o delta, eu consigo determinar quem que é o meu x1, quem que é o meu x2. Então, x1 vai ser menos b, então menos 2 mais raiz de delta, então raiz de 16, sobre 2a, então 2 vezes menos 1. Isso daqui vai ficar, a raiz de 16 dá 4, menos 2 mais 4 dá 2 positivo, dividido aqui por menos 2, isso daqui vai ser igual a menos 1. E aí o x2 vai ser menos b, menos raiz de delta, sobre 2a, 2 vezes menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos 2 menos 4 dá menos 6. 2 vezes menos 1 dá menos 2, então menos 6 dividido por menos 2 dá 3 positivo. Então, vamos fazer o gráfico da nossa função. Eu sei já aí que o nosso gráfico vai ter concavidade para baixo, então tem aqui eixo x e o eixo y. E eu já tenho aqui os valores da nossa função, onde a nossa função zero, que é menos 1 e 3. Basta eu fazer aqui o cálculo da nossa expressão. Então, nossa parábola aqui vai ser algo parecido com isso. E aí você só precisa determinar qual que é o valor aqui do vértice, onde ele cruza aqui tanto no eixo x quanto no eixo y. E aí você utiliza essa expressão que nós trabalhamos aqui em cima. Então, x do vértice é menos b sobre 2a, vai ser menos b, então, menos 2 sobre 2a, então, 2 vezes menos 1. Isso daqui vai ser 1 positivo. E o y do vértice vai ser menos delta, então, menos 16 sobre 4 vezes menos 1. Então, isso vai nos dar aqui 4 positivo. Então, quer dizer que esse valor aqui, onde a gente tem no nosso vértice, ele é 4 para y e 1 para o x. Seguindo aqui, eu tenho x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, a minha concavidade aqui vai ser para cima da nossa parábola. E aí eu preciso calcular aí as raízes da minha equação, da minha função. Então, basta eu colocar aqui o delta, então vai ser b ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Para essa situação aqui, menos 2 ao quadrado vai ficar 4, menos 4, isso daqui vai ser 0. Quando o delta é 0, quer dizer que o x1 vai ser igual ao nosso x2. Então, x1 vai ser igual a x2. Para essa situação, então, vai ser aqui menos b sobre 2a. Então, menos b sobre 2a vai ficar 4 sobre 2. Isso daqui é igual a
2. E aí o meu x do vértice menos b sobre 2a, isso daqui dá 2. E o y do vértice vai ser o delta, que é 0, sobre 4a. Isso aqui é igual a 0. Se nós plotarmos o gráfico aqui da nossa função, eu terei, então, quando o meu x for 2, meu y é 0. Então, a minha parábola vai estar com a cavidade aqui para cima, e ela vai estar mais ou menos delimitada como essa. Um terceiro exemplo aqui para y igual a menos x ao quadrado, mais x, menos 1. E aí a gente vai determinar aqui, primeira coisa, o delta. Então, delta é igual a b ao quadrado. Então, b ao quadrado é 1 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, se eu fizer aqui 1 ao quadrado dá 1, menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo, 4 vezes menos 4 vezes 1 dá menos 4. Então, isso daqui vai ser igual a menos 3. Se o delta deu negativo, na hora que você for calcular a raiz de delta, isso daqui vai ser um valor complexo. Para essa situação, você vai falar que não existe raiz pertencente aos reais. Então, igual a gente fez lá, se o x for menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, se a gente fizer isso daqui, então, se o x for menos 2, então vai ficar aqui menos 2 ao quadrado, que dá 4 positivo, mas como tem esse menos aqui, menos 4. Menos 4, menos 2, dá menos 6, menos 1, menos 7. Depois, menos 1 ao quadrado, fica 1 positivo. Com esse aqui, dá 1 negativo. 1 menos 1 dá menos 2, menos 1 dá menos 3. Se for 0, isso daqui vai ser menos 1. Se for 1, vai ficar menos 1 mais 1 dá 0, menos 1, menos 1. E se for 2, vai ficar menos 4 mais 2 dá menos 2, menos 1 dá menos 3. Aí o gráfico dessa função, eu sei que é com cavidade para baixo, então você vai ter aqui menos 2, menos 1, 1 e 2. E o y todos são negativos. Então, menos 1, menos 3, e aqui um menos 7. Vou colocar aqui para baixo. Aí basta você ligar aí os valores. Então, menos 2 com menos 7, ele vai estar aqui. O menos 1 com menos 3, ele vai estar aqui. O 0 vai estar aqui com menos 1, então ele vai estar aqui. O 1 para x vai estar com menos 1. E o 2 vai estar aqui com menos 3. Então, se você ligar aqui, você vai ter esse gráfico aqui. E você não tem ele cruzando aí os valores. Dá para você achar quem que é o x do vértice, quem que é o y do vértice, sem problema nenhum. Menos b sobre 2a, então menos 1 sobre 2 vezes menos 1. Então, isso daqui, menos 1 dividido por menos 2, dá 1 sobre 2 positivo, ou meio. E aí o y do vértice vai ser o delta, no caso, nosso delta aí, menos 3, sobre 4a. 4 vezes menos 1, menos 4. Então, isso daqui vai ficar 3 sobre 4. Então, quer dizer que isso daqui, esse valor aqui, mais ou menos 3 sobre 4, e aqui, meio. Próximo tipo de função que a gente vai ver é a função constante. Minha função constante, eu vou falar que é toda função do tipo y é igual a 1k. Então, y é igual a 1k, sendo que esse k é um valor qualquer pertencente aos reais. Por exemplo, se eu tiver aqui um y igual a 2. Então, o gráfico da nossa função vai ser uma constante para o y valendo 2. Então, qualquer valor que eu tiver em x,
o y vai ser sempre 2, vai ser constante. Vai ser essa reta aqui na horizontal. Se eu posso ter um valor negativo também. Posso ter um y igual a menos 5, por exemplo. É um valor real. Então, y igual a menos 5. Se você plotar esse gráfico, você vai ter um valor. Então, o valor da nossa função vai ser sempre menos 5. Independentemente do valor aqui para o x, o y vai ser sempre menos 5. Outra função que nós vamos ver também é a função exponencial. A função exponencial, eu vou definir que é toda função do tipo y é igual a um a elevado a x, para todo x pertencente aos reais. Então, preciso ter valores aqui de x pertencente aos reais, com um a maior do que zero, ou seja, com a aqui positivo. O a precisa ser diferente de zero, e o a precisa ser também diferente de 1. Toda vez que vocês virem aqui esse valor aqui de função exponencial, você tem que ter essas considerações. O x precisa pertencer aos reais, o a precisa ser maior do que zero, ou seja, precisa ser positivo, diferente de zero e diferente de 1. Então, você vai começar lá 1.1, 1.2, assim por diante. Ok? Ou pode ser também valores compreendidos entre 0 e 1. 0.1, 0.2, meio, e assim sucessivamente. Mas não pode ser nem 0, não pode ser 1, tem que ser valores positivos. Então, um exemplo que nós temos aqui é um y é igual a 2 elevado a x. Então, y é igual a 2 elevado a x. Vou fazer a mesma análise para essa situação, se o a for maior do que 1. Eu vou falar que a minha função é crescente. Agora, se o a estiver entre 0 e 1, eu vou falar que a minha função é decrescente. Faço a nossa tabelinha e vou calculando aqui alguns valores para o nosso x. Então, coloco aqui alguns valores negativos e positivos para o x. Então, x, y. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, se o x for menos 2, quanto que é o y? E aí a gente precisa lembrar, quando a gente tem aqui 2 elevado a menos 2, é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 2. Isso aqui é 1 sobre 4, ou então 0,25. Então, se o x for menos 2, o y é igual a 0,25. Se o x for menos 1, o y é meio. Se o x for 0, o y é 1. Por quê, professor? Todo valor elevado a 0 dá 1. Se o x for 1, isso daqui é 2, o y é 2, e se o x for 2, o y é igual a 4. Vou determinar aqui, então, o gráfico da minha função. A nossa função exponencial, ele vai ter um gráfico bem parecido com isso daqui. Então, se o x for menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, para essa situação, se o x for menos 2, o y vai ser 0,25, meio, 1, 2, 4. E a gente vai ligando aqui. Então, se for menos 2 aqui, o x 0,25. Se for menos 1, ele é meio. Se for 0, ele é 1. Se for 1x, o y é 2. Se o x for 2, o y é 4. E a gente plota aqui nossa função exponencial. Ela é crescente, ou seja, o a é maior do que 1. Então, ela é uma função crescente. Agora, vamos fazer aqui um segundo exemplo. Um b, o y é igual a meio elevado a x. Então, a é meio.
Então, ele está entre 0 e 1. Então, a nossa função vai ser decrescente. Vou fazer a nossa tabelinha. Então, nossa tabelinha aqui, posso usar os mesmos valores para x. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, se o x for menos 2, olha que interessante. Eu tenho que 1 sobre 2 elevado a menos 2. Inverto isso daqui, né? Vai ficar 2 elevado a 2. Então, se o x for menos 2, isso daqui vai ser igual a 4. Se o x for menos 1, isso daqui vai ser igual a 2. Se o x for igual a 0, qualquer número elevado a 0, a 1. Se o x for 1, aquilo lá dá meio, 0,5. Se o x for 2, vai ser 1 sobre 4, 0,25. Então, você vai vendo que ele vai decrescendo. Então, se você plotar o gráfico dessa função, esse aqui é o gráfico da nossa função. Interessante lembrar aqui que isso daqui ele vai tendendo aqui para o infinito. Ele não vai cruzar no eixo x. Tá? Ele vai sempre tender ali ao infinito, mas ele não passa ali por x igual a 0. Outro tipo de função aqui é a função modular. A função modular, ela é uma função do tipo y é igual a módulo de x. Aí essa função, a gente fala que ela, dependendo aí dos valores que nós temos, ela é decrescente e a partir de um certo valor ela passa a ser crescente. Então tenho aqui um primeiro exemplo. Vou fazer a mesma análise que a gente vem fazendo aqui. Então, se eu vou colocar valores para x e valores para y. X e y. Se o x, então eu vou falar que vou seguir os mesmos valores, tá? Menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, se o x for menos 2, quanto que é o y? 2 positivo. Módulo, a gente viu na aula passada, que o módulo de um valor real, se ele for positivo, é ele mesmo. Se ele for negativo, é o negativo desse número negativo. Então, ele se torna positivo. Então, se o x for menos 1, o y é 1. Se o x for 0, vai ser 0. Se o x for 1, é 1. E se o x for 2, é o 2. E aí, eu ploto aqui o gráfico da nossa função. Como o x aqui é do primeiro grau, ele vai ficar aqui positivo. Então, como eu falei para vocês, vai ser decrescente e depois ele vai ser crescente. Ele vai ser uma reta aqui no caso, né? Então, eu tenho aqui valores para x, aí tem valores para o y. Então, eu vou ter aqui essa condição aqui de gráfico que descreve uma função modular. Outro exemplo, eu posso ter posso deslocar esse módulo. Então, eu posso ter aqui a letra B, y é igual a módulo de x mais 1. Mesma coisa, vou montar aqui minha tabelinha para colocar valores para x e valores para y. Então, se o x for menos 2 mais 1 dá menos 1, módulo de menos 1, um positivo. Se o x for menos 1 mais 1 dá 0, então o y é 0. Se o x for 0, o y dá um positivo. Se o x for 1, o y vai ser 2, e se o x for 2, o y vai ser 3. E aí o gráfico da nossa função, e aí se você plotar aqui, ligar as linhas aqui, você vai obter esse gráfico aqui. Uma letra C aqui, y é igual módulo de x menos 2 mais 2. Fazer nossa tabela aqui. Se o x for menos 2 menos 2 dá menos 4. Módulo de menos 4, 4 positivo. 4 mais 2 dá 6. Se o x for menos 1 menos 2 dá menos 3. Módulo de menos 3 dá 3. 3 mais 2 dá 5. Se o x for 0, 0 menos 2 dá menos 2. Módulo de menos 2 dá 2. 2 mais 2 dá 4. Se o x for 1, 1 menos 2 dá menos 1. Módulo de menos 1 dá 1. 1 mais 2, 3. Se o x for 2, 2 menos 2 dá 0. Mais 2 aqui, 2. Então, gráfico aqui da nossa função. Você vai ter
algo para cá, até encontrar aqui no zero, né, pessoal? E aí você, na verdade, ele não vai chegar a zero aqui, porque você está fazendo deslocamento y para mais 2, então ele vai chegar aqui, provavelmente na hora que estiver para cá, ele já vai voltar a crescer a partir de um certo instante. E aí um quarto e último exemplo, uma expressão do segundo grau. Então, posso ter aqui uma função modular, descrita aqui como sendo o módulo y é igual ao módulo de x ao quadrado menos 5x mais 6. E aí, para essa situação, você acha quem são os valores aqui da nossa raiz. Delta é igual a b ao quadrado, então 25 menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c. Esse daqui vai ficar 25 menos 24, delta é igual a 1. x1 vai ser menos b, então 5, mais raiz de delta, raiz de 1, sobre 2a. Então, isso daqui vai ser x1 igual a 3. E x2 é igual a 5 menos raiz de 1 sobre 2 vezes a. Então, isso daqui vai ser igual a 2. E aí, o gráfico para essa função do segundo grau vai continuar sendo bem parecido aí com a nossa parábola, só que ela não vai cruzar o nosso eixo x para zerar o y. Então, isso daqui, x e y. Dá para você achar quem que é o vértice e tudo mais, tá? Eu sei que as minhas raízes estão aqui para x igual a 2 e x igual a 3. Então, ela vai vir aqui nossa parábola, só que ela é modular, não existe número negativo para y, ela não vai vir para cá. Na hora que ela chegar aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai espelhar os valores negativos, e aí ela vai subir. O valor aqui do vértice dá para você calcular, e aí você precisa calcular o módulo dele para saber quanto que vale isso daqui para x e para y. X do vértice e y do vértice. O próximo tipo aqui de função são as funções racionais. A função racional, a gente já viu lá atrás, então vai ser o tipo, toda função racional do tipo e um y é igual a 1 sobre x, para todo x diferente de zero. Então, você pode calcular aí qualquer valor, mas x não pode ser zero. Se o x for zero, não existe divisão aí por zero. Um exemplo aqui inicial para a gente trabalhar, y é igual a 1 sobre x. Continuo fazendo nossa tabelinha. Então, se o x for menos 2, isso daqui vai ser menos 1 sobre 2. Ou então menos meio. Se o x for menos 1, o y vai ser menos 1. Se o x for 1, o y é 1. E se o x for 2, o y é meio. Eu vou colocar os valores aqui no nosso gráfico. Isso aqui não vai ser bem uma reta, tá? Isso daqui, ele vai ser mais ou menos... Ele nunca vai cruzar aqui o x, porque o x nunca vai ser zero, e o y também não tem como ele ser zero. Então, ele vai fazer isso daqui, ó. Tanto a parte negativa quanto a parte positiva. Ele vai tender para o infinito aqui em x positivo, y positivo, e x negativo e y negativo. Eu vou entrar para a parte de octaves para plotar os gráficos dessas funções que nós aprendemos até agora. Para plotar o gráfico da nossa função, imagine aqui que eu vou ter aqui uma função, vou chamar aqui um fx, é igual, eu preciso criar agora a minha variável x. Para você criar a variável x, você vai usar o comando aqui, arroba, entre parênteses x. Aí você vai escrever a tua função, x ao quadrado, mais 2x, mais 5. Tem que estar vezes ali, né? Então, 2 vezes x e o 5. Aí você vai dar um enter. Ele criou a função para nós aqui, ó, arroba x, é x ao quadrado, mais 2x, mais 5. Se você quiser plotar essa função, você vai fazer aqui, ó, fplot, você vai plotar a tua função fx. Se você der um enter aqui,
Vai dar um problema aqui, a função não é vetorizada, sei que tal, mas ele vai plotar para vocês o gráfico dessa função. E aqui é o gráfico da nossa função. Tá vendo aqui o eixo aqui x, 0, né? E aqui o eixo positivo. Então, a primeira função que a gente viu, fx é igual a 2x mais 1. Então, fx é igual, então, arroba x é 2 vezes x mais 1. Com um enter aqui, aí basta eu colocar aqui um fplot de fx. E aí ele vai plotar o gráfico da nossa função aqui para nós. Então, o gráfico da nossa função aqui é uma reta, que ela é crescente. Nossa funçãozinha aqui, ó, 2 vezes x mais 1. Posso colocar grades aqui para aparecer. Então, você pode vir aqui, ó, grid on. Aí ele vai aparecer essas grades aqui no gráfico para nós. E posso colocar títulos aqui nos nossos eixos. Basta você vir aqui novamente, xlabel. Então, abre parênteses, aspas simples, fecha aspas simples, fecha parênteses, vou colocar ali o x. Dou um enter, ele vai aparecer aqui o eixo x. Nome no eixo x. E aí, ylabel é o nosso eixo y. Coloco aqui como sendo y. Ele vai aparecer, vai nomear para nós o eixo y. Então, tem esses exercícios para vocês fazerem.